E no ar, mais um episódio do ByCast, o podcast da Bycon, onde falamos de empreendedorismo, gestão, avaliação de empresa e, claro, compra e venda de negócio. Esse podcast é para te mostrar como vender uma empresa familiar. E ninguém melhor do que Vitor Geber, que acabou de passar por um processo da venda de uma empresa familiar para um grupo maior. Vitor, seja muito bem-vindo ao nosso podcast. Obrigado. Um orgulho, né? Estar aqui, ser convidado, né? Uma honra, né? E um processo como esse, ninguém melhor para falar todo o percalço que passou-se aí nesses últimos 36 meses, né? Um processo de preparação, um processo de ir ao mercado e até a conclusão. E a ideia, Vitor, é a gente trazer justamente isso, né? O que é uma empresa familiar? Quais são ali aqueles detalhes na realidade que ninguém conta, mas só quem está dentro sabe as oportunidades e as ameaças que tem esse modelo de negócio? Empresa familiar é um desafio, né, Rafa? Um desafio muito grande, né? A gente, recentemente aí, acho que foi semana passada, a Bílio, né? Bílio Diniz faleceu e ele estava contando, eu estava vendo um pouco sobre a história dele da empresa familiar, os desafios que são na empresa familiar, as dificuldades de relacionamento com profissionalismo, essa equalização, fechar essa conta é muito difícil. Então eu venho de uma empresa de 36 anos, né, fundada pelo meu pai, eu sou a segunda geração, então eu acho que eu passei por todos os processos aí. Desde a abertura, parte boa, parte ruim, o que leva para casa, o que vai para o mercado. Crescimento da empresa, enfim. E o que limita, Vitor, na sua opinião, por ter visto isso? Porque chega uma hora que, por mais capaz que seja, você já começa ali a não conseguir acompanhar no ritmo certo a mudança de mercado, as tendências. Me conta como que foi, o que você via de ameaças que uma empresa familiar, por mais oportuna que seja, né, trouxe aí para vocês uma vida muito tranquila financeira, que a empresa, né, foi a origem disso tudo. Mas quando você começou a perceber essas ameaças e detalhes que talvez não eram vistos pelos fundadores? Quando ela começou a crescer, né, de forma exponencial. Isso foi em 2021, né? Um ano na pandemia, então a empresa começou a dar um salto, ela duplicou de faturamento em um ano. Em projetos grandes, né, com clientes grandes, players grandes. Então, a partir do momento que a empresa ela tem essa necessidade de crescimento, dá esse salto, ela precisa profissionalizar. Então, a gente já vinha de uma sucessão empresarial mesmo, de primeira para segunda geração, é a necessidade em função do fundador, e veio esse crescimento da empresa, da meta, ela cresceu muito. Então, onde que vem esse estalo? É preciso profissionalizar, senão a gente vai seguir um caminho bem mais penoso. E como que foi a reação dos demais familiares? Geralmente, empresas familiares, elas são constituídas por pais, filhos, tios, né? Sim. Então, vai ter ali uma visão mesmo mais íntima com relação à família, aos sobrenomes. Sim. E vai ter também esse desconforto de, às vezes, ter que trazer ali alguns feedbacks, algumas coisas que fica um pouco mais difícil quando se trata de um familiar. Esse também foi um dos grandes pontos aí de objeção, pontos aí de própria resistência quanto a isso. Conta um pouco pra gente. Maturação, né? Demora essa maturação aí para o pessoal incorporar esse tipo de rumo, né? Que é um rumo mais profissional. Então a gente... se eu te falar que isso se deu ao longo de 10 anos, né? Essa maturação ao longo de 10 anos. Porque no meu ponto de vista, são dois grupos diferentes. O fundador, né? O Jorge, fundador da empresa. Eu acho que o apego dele é maior ainda que ele fundou a empresa, e dos filhos, obviamente, por aquilo ali. Então, do fundador é um pouco mais esse processo de maturação, eu acho que ele ocorreu na medida certa, né? Você participou com a gente aí, sei lá, tem uns 4 anos que a gente desde a preparação que a gente fez um valuation para a gente entender o que tinha. Então, ficou um ano ali fazendo testes para entender. Até a gente começar a trazer valores, que é também uma coisa muito pessoal. Cada um tem uma referência de quanto quer sair. Tá? Até você explicar para aquela família que vale X, que cada parte vai ficar com aquilo. Alguns concordam e outros não. Se não tem o padrão unânime,
não está na hora de ir para o mercado, né? Então, a gente teve ali 1 ano para poder explicar a questão de valor de empresa para os demais. E eles aceitarem, né? Exato. Você participou do processo lá de convencimento, né? Na realidade, de jogada de luz aí para o pessoal enxergar qual que era o melhor caminho. Antes a gente, né, antes da gente fazer o nosso processo junto, né, entre as empresas, eu já tinha levantado essa bola lá atrás, tentado fazer esse tipo de processo de M&A, mas não foi, acho que tudo acontece na hora certa, né? Aí isso também contribuiu para a maturação de todos os sócios, né? E aí chegamos no ponto de ter a primeira oferta lá, e enfim, e acertou, e a gente continuou no processo lá. Foi até um processo relativamente bem rápido, né, Rafa? Você pode rápido falar, até chegar lá, porque agora que a gente tem que contar a cereja do bolo pro pessoal, que foram as empresas que a gente tentou e não conseguiu. Isso é muito importante porque... Sério? Para acontecer o match, o encaixe, o casamento, você percebe que eles também têm que estar no tempo? Sim. A gente demorou 1 ano para a empresa se preparar e aceitar que ela devia ir ao mercado, para a gente conseguir convencer toda a família do valor. Então, esse foi o primeiro desafio. Isso. Então, isso levou 1 ano. Por isso que as pessoas que querem vender a empresa acham que é um processo rápido, ela não consegue compreender as outras variáveis com os pares dela. Então, ela acha que é só, vou vender amanhã, é um artigo de prateleira. Não, é um artigo único. É um artigo único que tem história e a história das pessoas pode ajudar ou pode atrapalhar o processo. Então, nosso primeiro desafio foi 1 ano. Depois a gente entra num setor de pandemia, né? 2021 para 2022, o mundo saindo de uma pandemia. Então, a gente perdeu muito aquela visão, né? As pessoas voltando, muitos líderes mudando de cargo. Então, quando a gente inicia o processo, a gente tem esse primeiro obstáculo, que é não conseguir fazer as conexões corretas porque as empresas também estavam se readequando a esse novo mundo que veio pós-pandemia. Isso, eu lembro que nessa época da pandemia, né, a gente já vinha desse 1 ano, chegamos na pandemia, e você, Vitor, vamos retomar. Eu falei, não, agora vamos, justamente por não entender, né, eu sabia o que estava acontecendo, não, vamos retomar, vamos focar, eu quero focar agora na empresa mesmo, né, no mercado de mineração que a gente já atua. Eu lembro que a gente teve uma pausa de 2, 3 meses. De uns 2, 3 meses para... entender as respostas, né? Tira o foco um pouco do M&A e vamos focar aqui na empresa, vamos ver o que vai acontecer. Até mesmo você toca num ponto muito legal, porque o que a gente percebe é quanto mais organizado tivesse o negócio, melhor seriam as chances da gente conseguir convencer um grupo de fora que aquele ativo ali era interessante. E esse é um ponto legal porque quando a gente inicia o processo, a ideia seria uma venda total, para que todos ali pudessem realizar a aposentadoria, para que saíssem do negócio. E com o passar do tempo, a gente vai completando o quebra-cabeça e vai entendendo que o cenário começa a mudar. Mas calma que vai ter mais coisa, vai ter mais percalços. Mas, Vitor, então, segunda etapa foi ir ao mercado e a gente viu que as respostas não foram tão rápidas como a gente gostaria. Uma vez que a gente tinha uma hipótese de uma empresa que já tinha um faturamento bem significativo, uma indústria muito nichada, que já era algo que os grandes grupos estavam começando a ver, né? Igual grupos até SA de capital aberto que a gente conversou, as visitas que a gente recebeu. Mas a gente começou, então, a ter essas respostas bem mais demoradas. Então, a gente ficou 1 ano ali de stand-by, aguardando esses grandes grupos esperarem. E aí, você se lembra que depois da pandemia que a gente teve esse ponto, o que acontece? Eleição. E o pior, pessoal, por isso que vocês têm que fazer com calma o processo. Entende que a empresa ficou preparada, mas teve tanta movimentação externa e tanta coisa de mercado que a gente não previa e que, de fato, começaram a tirar as nossas intenções de compra como prioridade, né? A gente conseguiu ali 2 grandes grupos que queriam entrar no setor de indústria de eletrocentro. E quando foi por volta de outubro, que já estava bem aquecida, as visitas feitas, a intenção bem amarrada, quando a gente foi avançar mais um passo para o memorando de entendimentos e colocar no papel o que eles entendiam sobre aquilo, pediram para aguardar 3 meses para ver a eleição. E aí foi agonia, né? Agonia. Essa parte é dolorosa, né? Bem dolorosa, porque é difícil. Você tem um processo iniciando aí com a empresa
de grande porte, gigante, né, no país. Eles tinham 28 mil funcionários, né? Esse grupo que iria caminhar para uma oferta. E avançou bem, né? Avançou até a gente... E a eleição veio e acabou de enterrar um pouquinho pelo menos a análise inicial deles, né? Então, mas eu não sei se eles partiriam para, talvez no futuro, né? Eu acho que a gente não era do tamanho suficiente do investimento que eles iriam fazer, né? Você lembra? Mas isso daí são os detalhes que o M&A iria desdobrar. Mas quando a gente pega um fator externo como esse, mudança de governo, que você sai de uma tese A para uma tese B política, isso muda totalmente o polo e o humor do mercado. Então, a gente tomou mais um chá de cadeira ali nessa virada de mais uns 3 meses. Então, se a gente observar, atrasou 6 meses no nosso mercado. 3 meses que a gente estava em namoro mais avançado que esse grupo maior, que poderia ou não partir para uma oferta final, mas já tinha ali várias interações, várias rodadas, até visita em campo foram feitas. Exatamente. E aí a gente perde esses 3 meses esperando a eleição. Quando a eleição muda e a gente sai de uma política de direita para uma política de esquerda, o humor do mercado naturalmente muda porque as coisas tendem a mudar, né? Não que seja bom ou ruim, a questão não é essa, mas trazendo o que a prática, né, nos oferece aqui. 3 meses de stand-by e aí é onde que a gente começa, então, a ter que dar notícia ruim para os sócios, né? De falar que a gente agora teria que retomar do zero, porque com a mudança de governo muda tudo. Muda tese, muda juros, muda tudo e é um outro processo que a gente teria que começar. Balde gelado, né? Com a eleição, né? Balde gelado. Eu lembro que nessa época a gente estava com 8 ofertas engatilhadas. A gente perdeu todas. Isso é ruim porque quem perde somos nós também, né? Que confiávamos que a efetivação aconteceria para a gente ter toda a parte de comissionamento, toda a parte de entender o case como um todo. O mercado, porque ele investe tempo, investe ali auditores também para poder verificar, envolve pessoas, visitas e na hora de ir, não vai. Então... Mas você acha que se o resultado fosse diferente, no caso da Meta, você acha que o M&A ele teria ocorrido? Aconteceria. Mais rápido? Aconteceria. Por que aconteceria? Isso é muito importante até quando Mas aconteceu rápido, não? Quando a gente descobre... Depois disso foi em abril. A pessoa certa, o player certo, quando ele é conectado, você precisa de 4 meses para você fechar um negócio. Só que ou você vai ter uma janela de sorte de no início você já pegar o primeiro e ir, igual, vamos fazer uma analogia com namoro. Quem da sua idade que casou com a namoradinha dos 17 anos? Vai ter um em vários, mas tem um que casou com a primeira pessoa. É raro, mas quando acontece, quando ali o match já está pronto, a sinergia já está criada e ambos entendem o que eles podem se somar com aquele movimento, é rápido. O problema eu acho um grupo, mas o grupo não tem o dinheiro. Eu acho um grupo que quer, mas ele não tem uma capacidade de pessoas para entrar e assumir aquela nova operação. Sim. Eu tenho um grupo, mas ele precisa levar para o comitê e o comitê já está analisando 3 negócios. Então, são várias variáveis que você começa a deparar com um processo desse. Quando você fala, demora 1 ano para vender uma empresa, que negócio demorado? No mínimo 1 ano. No mínimo 1 ano por causa disso. São tantas coisas que vão acontecendo que a gente precisa desse tempo. Mas quando acha, aí 4, 5 meses a gente já tende a finalizar. E da forma que foi feito o nosso processo, né? A forma com que veio a oferta agradou muito os sócios, facilitou demais. E isso é legal. O objetivo que a gente tinha com os sócios, né? Com os sócios. Isso é legal a gente falar, porque tem venda parcial e venda total. E a gente passa por uma venda de controle na qual você gostaria de ter ficado, que foi uma demanda que eles trouxeram, né? Eu só compro se um ficar, até mesmo porque a minha principal matriz é em outro estado. Então, eu preciso que alguém seja ali o diretor dessa unidade. E aí muda totalmente, né, Vitor? Porque quando a gente partiu da tese, era para todos saírem, cada um tinha um movimento, uma ambição. Isso foi muito legal também, porque traz uma reflexão interna, né? Sobre o que cada um quer, sobre o como você se vê no futuro, o risco que você corre. E vamos comentar sobre isso, Vitor. Então, a gente mudou totalmente a tese, a gente identifica um potencial comprador. Sim. Porém, uma das premissas dele, que é aqueles P's que a gente fala de preço, prazo, participação e pagamento dentro de um processo de venda de empresa, um dos P's que a premissa era a condição de um dos sócios
ficarem para assumir de fato a operação. Isso. E isso, queira ou não, traz um atrito e traz um conflito, porque por que um fica e o outro sai? Uns querem sair, outros já estão certos que querem sair, mas outros repensam o que quer vender querem vai ficar? Exato. A pergunta é essa. O que está fazendo o movimento, ele fica? E compartilha com a gente o que foi esse conhecimento. Eu acho que a palavra é essa, porque foi algo novo para todo mundo, que todo mundo precisou entrar num processo de reflexão. Sim. E como que foi isso nessa visão de uma empresa familiar? Você está falando de todos os sócios? Isso, quando a gente precisou trazer ali a oferta e falar assim, a premissa do comprador eu preciso que um fique para que ele seja ali o diretor da unidade. Que até então não era previsto o nosso modelo, a gente queria fazer a venda total para aposentar todos. Enfim, eles querem ali entender o porquê que eu, no caso, né, que sempre levantei essa bandeira de M&A por N motivos, né, pelo motivo principal da sucessão, da profissionalização da empresa, da sinergia que tem, né, a venda da Meta para uma empresa de grande porte. Né, eu sei que aquilo ali vai dar muito certo, isso já foi estrategicamente pensado, mas quando você tem esse tipo de oferta e você é o que encabeçou isso e apresenta para a família, né, eles olham com um pouquinho de pesar. Não, como assim? Como é que a pessoa ali que ali teoricamente estava querendo vender a empresa vai ficar, né? Então a gente teve que sentar, você participou de algumas reuniões, né? E a gente conseguiu, depois de 2, 3 conversas, entender esse processo. Mas teve um fato muito engraçado nisso aí, né? Que foi meu pai, né? Então, ele... que é o fundador, que está mais ali emocionado. Exato. Ansioso, nervoso com tudo que está acontecendo, né? Ele um dia me chamou na sala dele, fez uma pergunta assim para mim. Uai, você que tava lutando para vender a empresa, vai ficar? Tô entendendo não, hein? Sendo que a gente já tinha conversado N vezes, né? É um processo longo de convencimento da família e todo mundo já tinha seguido e aprovado aquele caminho. Assim, na hora você fica, né? Você tem uma relação assim, porque a relação familiar... ela existe. Por mais que a gente tenta separar, ela existe, né? Não tem jeito. Mas eu, né, já trabalhei com meu pai por muitos anos, então eu sabia ali que ele estava muito tenso com a história, muito emocionado em si só e ansioso, né? Aí eu esperei aquele momento passar, a gente foi, sentou na sala lá, conversou e falei com ele, pô, você tinha que ter orgulho, né, da trajetória da sua empresa e o legado, né? E do seu filho aqui conduzir, não, eu tenho, etc. E acabou. Aí que a família, acho que todo mundo começou a respirar mais aliviado e aquela tensão ali inicial e ansiosidade de todos passaram, acho que depois daquela conversa ali. Aí as coisas concluíram de forma mais tranquila. E isso é legal porque existem herdeiros e sucessores. Sucessores são aqueles que acreditam em deixar um legado ainda maior do que seu pai ou seu avô criou. Diferente. E tem um herdeiro que, por ser uma empresa, né, uma empresa rica, uma família que já vem do empreendedorismo, né, de várias lutas durante décadas, prefere somente ficar no bastidor e usufruir daquele conforto. Não questionando o certo e errado, mas o sucessor, de fato, ele é um elemento muito importante para ele deixar vivo tudo aquilo que foi feito pelo pai, né, pelo progenitor ou pelo avô, né, por alguém ali que leve o sangue, né, leve o legado da família. E esse é um fato legal porque o M&A, ele precisa ser criativo para ele acontecer. Então, por mais que a gente comece com o cenário, a gente agora precisa também escutar o que a outra ponta está falando para a gente conseguir conectar. Isso foi legal, Vitor, por quê? Então, a gente fez uma venda de controle, a gente faz uma liquidação de 80% das cotas e a gente preserva um dos sócios como acionista desse novo grupo. Isso. E aí que tá, a gente tem uma grande oportunidade ou um grande risco. Por quê? Os demais sócios saíram por um valuation X, que pode ser muito maior ou muito menor do que você vai sair, mas eles já realizaram. E aí que tá a visão do M&A. A partir do momento que eu me junto a um grupo 10 vezes maior do que vocês eram, com potencial de crescer, o potencial de trabalhar mais um tempo, para lá na frente esses 20% talvez valer ou tudo que valeu os 80% ou nada, conta qual que é a sensação de
agora ter isso também, essa oportunidade ou essa ameaça? A ameaça é pequena, né? Porque você está trabalhando, né? Senão não tinha entrado não, né? 1 hora a mais por dia, aposto que agora tá mais... Não, a ameaça é pequena. E a perspectiva de isso acontecer, né? A empresa, os 20% aqui de dezembro, né? Está valendo aí a quantidade dos 80, eu acredito que o potencial é muito grande. Isso traz uma ansiedade, né? Muito grande. Então, o que a gente tem que fazer? Trabalhar e fazer a transição, focar ali na transição e esquece aquilo ali por enquanto. E o trabalho aumenta muito, né, Rafa? Então a demanda aumenta muito. Que a ideia de conectar é para crescer. Né? Então acho que a partir do momento que você focou ali, você consegue deixar um pouco de lado esse planejamento que queira ou não, é a médio prazo, né? Então, mas é difícil segurar, né, essa emoção, porque a gente sempre conviveu ali, trabalhou, eu, né, tive experiência em outros locais aí também de trabalho, mas a vida toda esteve ali, então é uma aposta que você faz, mas confiando muito no seu taco, pô. Então, e vai dar certo, não tenho dúvida, vai dar muito certo, a gente vai crescer muito, já está crescendo muito, né? E isso ia ser minha próxima pergunta. A gente tem, vamos chamar assim, a gente tem 2 etapas que são juntas. Uma etapa de fazer uma transição, que é deixar todo o legado até aquela data X, que é a nossa data de transição, e ao mesmo tempo a gente tem uma nova cultura em paralelo se implementando, isso tudo acontecendo ao mesmo tempo. Não, você tá doido. Precisou tirar férias de 1 mês, né, Vitor? De jeito não. Mas é um processo muito árduo, né? Ainda mais um processo que é o seu, que é um processo de venda parcial. Então você tem que estar na transição e ao mesmo tempo você tem que ser o pilar principal para uma nova cultura vindo. Sim. São 2 cabeças sendo acionadas num tempo instantâneo, né? E o que na sua visão doeu mais? A transição, que é fazer com que os demais chegassem até aqui para sair, ou a entrada dessa nova injeção de informações, de cultura, de processos? Transição, né? É puxado, essa é a parte mais penosa, né? De toda a história. Porque você é o pilar ali, você é o centro, você é o para-raio, né? Então, e você trabalha ali anos com pessoas estratégicas na meta, né? De repente vem uma cultura de fora, né? Então o pessoal que já estava ali, com suas funções, suas responsabilidades, enfim, começam a ter muita insegurança no processo. Pô, eu vou continuar? Pô, eu não vou continuar? Vai mudar meu cargo? Não, o cargo de lá é assim, assado, Será etc. que eu vou ser substituído? Que muitas pessoas se sentem ameaçadas por isso. O Vitor está escondendo isso de mim, etc. e tal, e não é. Então, eu me lido com isso praticamente todos os dias. Não precisa de sentar para conversar com... Não, só de olhar das pessoas a gente consegue ver. Então, essa é a parte mais difícil. Apesar de estar sendo conduzida aí de forma satisfatória, bem satisfatória, né? A cultura vindo lá de uma empresa, né, de São Paulo, enfim, 10 vezes maior do que a Meta. Exato. Uma empresa toda tecnológica, sistemas, processos, todos definidos, não que a Meta não tinha, né, mas na escala menor. Então, implementar isso, né, a força... Mas isso é legal, porque a força não, porque eles vão ter tempo de adaptar, mas se eles não adaptar, eles estão fora. Isso é fato, porque... Sim. A empresa não pode parar, porque se as pessoas param de evoluir. Onde que muita empresa familiar que quer persistir nessa visão de ser uma família, tudo de todo mundo, isso é danoso para o mercado, isso é danoso para a empresa por causa disso. Às vezes a pessoa não performa, mas pelo fato dela ter algum vínculo familiar, ela é obrigada a ficar. E quando você já entra para um sistema de comunidade, então é uma comunidade, você está sendo saudável, você fica, você não está, você sai, que é algo muito mais fácil, né, de oxigenar e de trazer para a empresa aquilo. Sim. Mas a cultura nova, o que você vê com relação a isso, com relação a essa inserção, por mais que vocês vão manter o nome, vão manter um brand muito forte em eletrocentro para mineração, e a compradora é muito forte na visão para energia, agronegócio, né, na visão de eletrocentro, parte de painéis. Por mais que tenham públicos diferentes, em algum momento isso vai se encontrar. Vai. E essa transição, você prevê que isso aconteça mesmo em quanto tempo? Mais 1 ano? O que você vê? Acho que estourando 1 ano, né?
Estourando um ano, né? O que acontece? A gente tem uma parte operacional que ela aumentou muito, né? Então a gente teve que, às pressas, alugar um galpão também. A gente opera em 2 galpões. Tivemos que alugar um outro logo já com M&A. Né? Isso te demanda uma estrutura muito grande, muito grande. E uma necessidade maior ainda, porque só com essa nova estruturação das 2 empresas, a empresa de grande porte lá que a gente está falando, que a DriveTech, ela já passou alguns processos para a meta. Então, inicialmente, de um mês, já essa cultura da produtividade... Mais ágil, enfim, mais controlada. E vindo de um mercado diferente, que é um mercado de biodiesel, né? Onde são equipamentos mais seriados, né? Essa foi uma parte muito dolorosa também, que é a produtividade, aumentar muito a produtividade em função do mercado existente lá em Sertãozinho. Sim. Né? Então essa acho que foi a dificuldade maior do pessoal incorporar essa nova cultura de processos mais dinâmicos. Né? Processos dinâmicos e, queira ou não, foco em resultado, né? Porque uma empresa que tem um tamanho desse, ela começa ali a trazer também necessidades maiores, né? Responsabilidades maiores, necessidades mais rápidas. Maiores, diferentes. Né? Metrificação praticamente em tempo real. Controles, né? Controles de processo ali, que só vem em benefício a essa nova gestão. Então, isso aí foi a dificuldade cultural principal que eu considero aí nessa transição, né? De lá para cá. E você falou de uma coisa, Vitor, que é muito interessante, porque quando foi pensado em fazer um M&A parcial, na qual você ficaria com um percentual de cotas ainda como sócio, para você se unir a algo maior, não necessariamente é garantido que você iria crescer. E aí, qual que é essa visão da prática? Em quanto tempo que você já está observando esses movimentos de crescimento, essas demandas? O que tem trazido aí para você até uma nova postura de direção? Porque agora um negócio que era familiar, agora ele já vai ter metas e alvos muito maiores, né? Até para poder acompanhar a própria sócia investidora, né? Que no caso foi a DriveTech. Isso. O mercado, né? O mercado de energia. A gente trabalha no mercado de energia e a meta atua no mercado de mineração. Mineração, siderurgia, óleo e gás, mas mais focado. Um tempo atrás, essa minha visão mais de direção, de mercado, de possibilidade de crescimento, ela vem em função do mercado de mineração. Ou eu tinha que tomar uma decisão mais estratégica, ou a gente abria o leque, atenderia mercados diversos, onde a meta não atende, solar, biodiesel, enfim, energia. Então, ou eu abri o leque da empresa comercial, ou eu seguia com foco na mineração. Então, isso começou acho que foi um estalo inicial, onde eu consegui perceber que o mercado ia demandar, porque eu não ia conseguir atender todos os segmentos. Então, poxa, eu preciso de um parceiro. Né? Então você continua nichado, porém com um parceiro maior. Exatamente. Que está buscando outra avenida de crescimento. E eu pensava, tinha um pouco de convicção, falava, a partir do momento que a gente fizer um processo de M&A e buscar um parceiro estratégico que nos agregue portfólio ou mercado, eu acho que é o caminho mais seguro, né? Porque são projetos grandes, né, Rafa? Você começa a participar de projetos grandes. Capital de giro grande. Clientes gigantes, então seus funcionários começam a ficar cada vez mais qualificados. Então aquilo que era um chão de fábrica, agora começa também a trazer uma camada mais tática. Então a complexidade vai aumentando. Isso. E a empresa, ela precisa ter o lucro dela, né? Ele tem que ser reinvestido na própria empresa. E culturalmente, justamente por causa da questão familiar, eu não conseguia mostrar para o pessoal que a gente precisava fazer isso. Até um certo ponto que a gente precisou falar, se a meta crescer mais 15% no próximo ano, 10, 15%, corre-se o risco muito grande da empresa quebrar. Porque ela não vai, né, a dificuldade, você participou de capital para bancar essas obras. E né? não é só vender. É isso que o empresário também não entende, né? Que às vezes ele fica muito focado em crescer, vender a qualquer custo. E aí o custo financeiro, que não é próprio, começa a comer o lucro ali, as margens, EBITDAs começam a ficar cada vez menores.
lucro e, consequentemente, o valuation vai minguando, porque o empresário fica muito focado em vender a qualquer custo. E você traz um ponto legal, porque... E eu queria vender, né? Porque você estava vendo, né, a situação, que a empresa era um potencial, a empresa tinha mercado, mas que, de fato, por essas demandas pessoais, o negócio não conseguia crescer no ritmo, né, que as pessoas físicas estavam crescendo. Você vai crescendo profissionalmente, vai trabalhando com grandes processos, clientes, projetos, convivendo com pessoas, enfim, e isso vai né, foi a partir desse momento que eu vi que eu gostava muito do que eu estava fazendo e falou, agora nós temos que partir para esse caminho. Isso foi legal porque a gente viu parte dos sócios que queriam lucro, que viviam de lucro, e um sócio que vivia de equity. Ele falou assim, mas e se eu guardar isso, apostar mais um tempo e lá na frente vender? Isso é legal, até mesmo para a gente trazer para os empresários essa visão. Se não der certo, a culpa é sua também. Uai, mas eu tô te ligando todo dia de manhã para ver se está indo trabalhar mesmo. Porque a responsabilidade aumenta, mas em contrapartida a oportunidade está vindo na mesma proporção. Então isso que é o mais legal, porque você talvez consiga fazer o que foi necessário em 36 anos fazer em 10. A ideia é essa, o jogo é esse. O jogo muda, fazer com que 20% aqui se torne o mesmo valor de 80%, com esse crescimento acelerado. E queira ou não, essa é uma possibilidade que o M&A traz, né? Quando você faz essa estratégia correta. Por mais arriscada e agressiva que seja, ela também vai ter ali um proporcional de resultado muito direto, né? Sim. Mas me conta, o que você mais gostou em um processo de venda de empresa? O que eu mais gostei? A última assinatura? A assinatura final, fala assim, ufa! Você sabe... né? Você sabe... lá para assinatura eletrônica é a melhor parte. Que você nem sente. Mas você sabe que reza um jargão no nosso mercado que fala M&A é miséria e agonia, né? Porque você vai falando na miséria e vai, a agonia que agora vai, em algum momento trava, mas é muita coisa, né? Um sentimento de emoções. A parte mais gratificante é quando você recebe a proposta ali, firme, e vê que o seu trabalho, né? Lógico que você tenha... e a proposta do jeito que foi feita, né? E se encaixou muito pelo tudo que a gente estava trabalhando. Né? Então, essa é a parte, mas eu acho que mais legal do processo. Aí depois tem o convencimento, negocia aqui, negocia lá, etc. Tem os detalhes, as nuances, etc. Aí é uma parte mais tensa, mas a principal é essa, né? Acho que para mim foi essa. Porque ali você vem um sentimento de sucesso, né? De sucesso, exato, cara. De sucesso. Nada mais gratificante na vida de um empreendedor do que falar assim, crer é algo que o mercado está pagando por aquilo que eu fiz. Que o lucro, gente, é obrigação a empresa poder te retornar em lucro. Agora, nem todas as empresas que dão lucro vão conseguir uma oferta de venda. Então, isso, sem dúvida, acho que o ápice na vida de um empreendedor. Como é que chama aquele filme de um cara que ele tem um menininho pequeno, é casado, etc. Poder da Esperança, do Will Smith? Will Smith. Sim, que ele também abre mão de tudo, vai correr atrás de um sonho. Isso. E consegue... Ele vendia máquina de porta em porta, não era? De porta em porta, etc. E tal, cuidava do filho, etc. Aí brigou com a... Um sonho de esperança. Mulher. Não é? Se não for, a gente coloca aqui embaixo depois. Pede o pessoal procurar aí. Mas eu acho que é. Aí ele não... Enfim, o filme é excelente, o filme, né? Ele acaba sendo contratado por uma empresa de investimentos, né? Uma das maiores empresas do mundo de investimento, com cargo super... E ele batalhou pra caramba pra aquele negócio, etc. Aí essa semana teve uma chamada com ele, na hora que ele é contratado, tem uma filmagem assim que ele vem no meio da multidão, assim, muito emocionado, assim, olhando pro céu, assim, muito emocionado, assim, que aquilo ali que ele batalhou tanto deu certo. Então foi no dia que isso aconteceu, assim, comigo também foi legal, porque eu me imaginei ali no lugar dele. Mas isso é muito legal. Porque, queira ou não, eu acho que é o fechamento de uma porta, você fecha com chave de ouro aquela história, mas agora o seu próximo degrau, você sabe que a chance dele ser muito melhor é muito grande. De dar tudo mais certo, não só em uma prosperidade financeira, mas como profissional mesmo. Agora, então, o meu game não é mais X, o meu game é 3X, então tudo aquilo que eu fazia começa a crescer. As pessoas que eu vou lidar agora, vou ter reunião de conselho, eu vou ter um sócio maior, que eu tenho que apresentar resultado. Ao mesmo tempo, eu tenho uma equipe para poder fazer e vender a ideia para eles trabalharem mais.
Então você começa também a ficar até mais sofisticado nesse viés de ferramenta empresarial, porque você Sim. tem que ir aqui Sim. para apresentar para o comitê, tem que voltar com a equipe, Sim. tem que ir para o mercado, tem que crescer. Tem, né? Tem que fazer relatório. Hoje, até adiantando, né? Hoje o meu cargo é diretor comercial. Tá na meta, né? Eu era diretor executivo, hoje sou diretor comercial, mas na área que é o meu perfil, né? Que eu tenho experiência. Que é captação de negócio, fazer... O foco já muda também, né? Porque quando... E você sabe que vai ter um staff agora de produção, administrativo, operação, te Vai. entregando, e você foca naquilo que é o Isso. alvo de um sócio, né? Que é trazer receita, Isso. gerar negócio. Olhar a parte mais estratégica mesmo, de forma mais tranquila, enfim, trazer os projetos estratégicos que irão acontecer nos próximos anos, enfim, apresentar isso, né, com indicadores, com metas, e, né, de uma forma mais abrangente agora, né? É legal. Ai, mas que experiência ótima. É legal. A galera que veio lá da DriveTech é massa demais. E você falou uma coisa, outra cultura faz com que a gente se mexa também, não fique tão acomodado, né? Exatamente. O que você deixaria, Vitor, de mensagem para uma pessoa que esteve na sua cadeira ou está, que é vir de uma empresa familiar, que consegue ter um potencial grande, mas só quem é de uma empresa familiar sabe os percalços que passam. O que você deixaria para essa pessoa? Perseverança, né? Perseverança no objetivo. Muita sabedoria e muita calma no processo, né? Que é um processo muito difícil por envolver, né, família e sucesso profissional. Então tem que ter perseverança de querer, né, não desistir daquilo ali, porque virão N momentos que você fala, vou largar esse trem de lado, que não mexer com esse trem mais não. Né, perseverança e continuar, e paciência, né? Paciência e sabedoria para lidar com essa situação profissional e familiar, mais familiar, né? Que tem muitos sentimentos envolvidos. E você tem uma relação híbrida, né? É o seu par, que é um diretor como você, mas ao mesmo tempo pode ser o seu tio, seu irmão, seu pai, que você tem que ter... Você briga durante a semana lá na empresa, né? Parte profissional. Não, e come churrasco no final de semana. Aí você fala assim, pô, aí você vai separar, aí você comer churrasco no final de semana, pô, aí você brigou durante a semana. Separar completamente, a pessoa tem que ser muito evoluída, né? Ambas as partes. Nós não estamos falando de uma pessoa, de várias, né? Exatamente. Então, calma, essa a complexidade. Vai dar certo no final. E como que você se enxerga daqui 10 anos, Vitor, com esse seu percentual, com seu novo desafio também que você se propôs como empreendedor também a assumir? Você poderia muito bem ter saído e já ter ficado muito tranquilo financeiramente, mas você quis apostar mais, quis entrar no jogo do equity. O que você espera para você daqui 10 anos? Eu vou te vender daqui 10 anos, hein? Você sabe disso. É igual a Rafa daqui 10 anos, igual ela tá hoje. É uma boa resposta? Quem dera. Quem dera. A gente que eu te falo, Semene, é miséria e agonia, porque vai e volta. Daqui 10 anos... Eu quero estar bem profissionalmente, primeira parte é essa, bem profissionalmente. Se eu conseguir desempenhar bem o meu papel aí na parte comercial, estratégica, que eu gosto muito, tanto aqui no Brasil, talvez... Vocês já estão com projetos fora? Como meta, ou vocês já estão começando a pegar clientes? Tem dos dois, você acredita? Que ótimo. Nós estamos dando conta, não? Que ótimo. Mas isso é muito bom, porque até então era uma empresa que fazia serviço nacional e agora com a fusão, né, com a venda parcial, você consegue até pegar a sinergia de novos clientes. Tem várias formas para cliente final. A Meta mandando para a DriveTech, ela manda para fora, que a DriveTech já exporta bem. Mas já surgiu a oportunidade de uma empresa, né? Está montando uma refinaria na África. E ela está consultando as duas empresas. Daqui a pouco eu vou falar que a gente está monopolizando o mercado. Mas aí você tem que ficar esperto com compliance também, né? Porque a gente recebeu desse mesmo cliente 2 demandas. A mesma demanda para 2 cotações. Aí nós separamos mineração para um lado, óleo e gás, outra energia. Aí a gente tem mexendo uma operaçãozinha também no México para atender esse cliente. É uma exportação. Aí é um projeto
Topzera. Sensacional. Porque é um desafio imenso agora, né? De levar as barreiras aí para fora, né? E eu tenho um projeto pessoal de trazer bons negócios para a Meta que eu enxergo, né? Então, meu projeto, eu acho que eu quero daqui 10 anos ter concretizados alguns, né? Eu não coloquei no papel ainda não, acho que eu tenho que colocar, sim, eu acho que é legal colocar no papel, anotar ali e concretizar. Então, daqui 10 anos eu quero que esses projetos comerciais, esses negócios, outros mercados que a gente vai atuar esteja bem sucedido profissionalmente com esses projetos implementados. Então, e fazendo as coisas darem certo até para deixar esse legado, né, Vitor? Que foi o que a gente falou no início. A diferença do herdeiro e do sucessor é que o sucessor consegue fazer mais que o esperado por mais tempo, de forma mais eficiente. E depois eu vou aposentar, né? Depois de 10 anos aposentar. Mas você queria aposentar com 40? Eu falei, não, Vitor, você tem mais lenha para queimar, dá pra gente ficar mais um tempinho. Tem 34, tá pertinho então. depois desses 10 anos de aposentar, tem uma casa lá na Bahia, né? Fica tranquilo, igual a Rafa. Não, mas isso que você falou é o que o empreendedor tem que entender. Empresas são feitas para serem vendidas. Então, você consegue, de fato, ter o lucro de tudo que você fez vendendo o seu negócio. Não é do Prolabore que você tira por mês, a distribuição de lucro que tem por ano. É tudo aquilo que você acumula ao longo de 10, 20 anos de trabalho, você envelopa aquilo e fala, quantos milhões vale isso? Agora é hora de entregar para o mercado, para um grupo ainda maior, continuar a história. Mas essa cultura tem muito pouco aqui no Brasil, né? Eu sei que tu mexe com isso. Pessoal. Pouquíssimo. As pessoas, sucesso, elas... né? Acham que as empresas que estão à venda por motivo de... Qual que é a estatística? Dificuldade financeira. A cada 10 empresas, 3 conseguem serem vendidas. A cada 10 empresas que se preparam, 3 vão ser vendidas. Porque essas 10, às vezes elas não estão preparadas, às vezes eles não têm maturidade e estômago para passar por um processo desse. Recebe uma oferta que não é tão convencional, levam para o pessoal e não entendem que aquilo é um negócio, que a gente precisa ou de mais tempo para construir. Isso acontece, né? E aí vai. E aí começa. Aí por isso que é um processo longo. Por isso que as pessoas têm que entender que é, no mínimo, o melhor cenário de uma venda de empresa é 1 ano. O melhor cenário. Então não existe, né? Isso de, eu quero sair mês que vem. 1 ano é bom, hein? 1 ano é muito bom, se der tudo certo. Sócios já estão alinhados e o mercado recebe bem, 1 ano você já consegue fazer a venda do negócio. Pois é. 1 ano. É 1 ano, assim, mas depende do tamanho da empresa também, né, Rafa? Ou não, assim... A pequena empresa também, se não estiver preparada, é 3 anos. Mas o pior é que as pessoas não entendem, porque elas acham, mas não é tão complexo. Mas pega um restaurante de bairro que não está bem formalizado. Entendi. Entende? Então, é complexo porque a análise é a mesma, porém só muda o tamanho. Então, tem umas para vender não, pessoal? Lá já tem, a gente tem 350 empresas à venda no portfólio. Com Maria Marta lá, Mariana, acho que eu falei, vamos marcar uma reunião com a Rafa, vamos lá, Ela vai apresentar uns negócios legais aí na área do castelo aí do bairro. Acho que elas vão querer. E isso é interessante, porque o empreendedor sai de algo maior, mas ele pode ser um empreendedor de bairro, um empreendedor local. Porque não para, o empreendedor ele não vai parar. Isso que a gente tem que entender. Talvez a gente se aposente de uma operação complexa, uma operação muito grande, mas você volta ali e consegue ter alguma coisa. Eu vou fora daqui 10 anos vou pra praia, né? Aí eu vou vir... Vai comprar uma pousada lá, porque você não vai... Não, uma fábricazinha de fazer latim ensacada. Já tá empreendedor. Não, ficar quietinho, pousadinha, né? Não, eu restaurantezinho. Restaurante, uma pousada, negócio bom. Tá de boa. Mas eu também, se eu aposentar, Santa Rita de Ouro Preto, eu vou pra beira de um lago, arrumar uma pousada. Já tá pronto lá? Não, ainda não, mas daqui a pouco a gente... Mas ali seria o negócio, você vai aposentando, você já começa a empreender de uma forma diferente, mas trazendo outras coisas. Tem vontade isso que também? É genial. Tem o quê? Vontade também? Tenho. Porque acaba que não para, né? Você acha que você vai conseguir ficar na beira do lago? Você acha que você vai conseguir ficar na Bahia? Não, você vai pegar isso aqui. Tomando cacau o dia inteiro? Não vai. Vitor, para fechar então, deixa aí uma frase, algo que te inspira muito, que você queira inspirar outras pessoas, né? Com o seu ensinamento, a luz que fica dentro de você. O que é um guia aí que te traz todo dia para falar assim, eu preciso performar, eu preciso entregar mais... O que te move? Eu acho que nada na vida é fácil, né? Então, esses desafios aí, esse desafio principal que chegou hoje, né? Eu acho que o principal
preparo que você tem que ter é especialização. Você não pode parar, né? Enfim, eu já conheço o meu mercado, aí eu tô aqui numa empresa já há 30 anos, então vai chegar aqui uma empresa que vai fazer um M&A, novos sócios, novas cobranças, então você vai ter que se atualizar sempre. Isso é muito bom, né? Então a mensagem que eu acho que eu poderia deixar é isso mesmo, né? Se atualizem. Se vocês estiverem passando por um processo de M&A, isso vai te dar uma satisfação muito grande, profissional, pessoal e... É árduo, mas vale a pena, né? Vale. Então essa acho que é mais ou menos isso aí. Excelente. Pessoal, gostaram? Se você tem uma empresa familiar, então, escute esse podcast, escute então na fonte quem passou e está passando por um processo como esse, para a gente entender então como melhorar, como ter mais dicas aí. E claro, daqui 10 anos contar a história de como foi vender um pedaço de uma empresa que valeu muito mais com essa estratégia de compra e venda de empresa. Já pensou? Vai acontecer. Vai, sem daqui dúvida. 10 anos nós estamos aqui de novo. Vai, não. Beleza? Até o próximo VaiCast, pessoal!